Amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, deem um like, se inscrevam no canal, façam comentários, compartilhem esse vídeo e toquem no sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante para a gente aqui continuar com o nosso trabalho. Valeu? Debate da Band. Hoje é dia 16, domingo, e teve o primeiro debate entre os presidenciais, os candidatos a presidente que foram para o segundo turno, Bolsonaro e Lula. Aí a discussão é quem foi que ganhou o debate, etc. E tal. Bom, é claro, eu sou partidário do Lula. Então eu acabo pensando que o Lula se deu bem, etc. Quem possivelmente é candidato do Bolsonaro pode pensar isso com relação ao Bolsonaro. Então eu posso ter uma ideia de que, de modo geral, a coisa foi ali para a páreo, com alguma vantagem para o Lula. Com alguma vantagem para o Lula. Em alguns blocos o Bolsonaro se saiu melhor, é claro que a gente sabe que ele mente descaradamente, ele inventa dados, aqueles números dele da corrupção da Petrobras, aquilo é tudo invenção, gente, aquilo é tudo invenção, não existem esses números. Né? Quanto a dizer que o Fachin é amigo do Lula, isso também é invenção, pelo contrário, o Fachin sempre votou contrariamente aos interesses do Lula, do PT, etc. Né? Acontece que no último momento, né, o Lula já solto, né, já cumprindo o restante da sua pena fora, né, ou melhor dizendo, esperando o julgamento, cumprindo fora da prisão, o Fachin tomou uma decisão que as pessoas entenderam como que ele querendo, de certa maneira, prejudicar o Lula num segundo momento. Mas a coisa virou-se contra ele, contra essa intenção do Fachin, e acabou causando a libertação definitiva do Lula. Então é mentira com o Bolsonaro quando ele fala que o Fachin é amigo do Lula. Isso é mentira. Ele fala, por exemplo, que o Joaquim Barbosa, né, falou lá numa decisão a respeito do mensalão que o único parlamentar que não teria recebido propina teria sido Jair Bolsonaro, mas ele esquece que o Joaquim Barbosa, né, que foi um dos algozes, né, do Lula e do PT, nessa questão do mensalão, foi o algoz do José Dirceu, por exemplo, ele declarou voto agora ao Lula. Declarou voto ao Lula. Né? Ele não está mais no Supremo, já se aposentou, mas declarou voto ao Lula porque disse que Bolsonaro é a pior coisa que pode acontecer para o Brasil, um segundo mandato dele, por exemplo. Já foi a pior coisa no primeiro e muito pior no segundo. Mas isso tudo, volta a falar, é sempre da perspectiva aqui de um lulista, porque a questão é saber o que os discursos dos candidatos, o que os candidatos falaram, tanto o Lula como o Bolsonaro, vai impactar naquelas pessoas que ainda estão indecisas. Porque as pessoas que votaram em Lula no primeiro turno e as que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, muito dificilmente vão mudar de lado. Essas pessoas já estão convencidas e não vão mudar sua opinião. Eu tenho a opinião de que esses debates, eles não são exatamente, eu não tenho uma fórmula, não sei o que fazer, né? Não parei para pensar sobre isso, mas eu acho que a gente, como sociedade, tem que encontrar uma nova fórmula para que os candidatos possam verdadeiramente expor os seus programas, eles não devem ser obrigados a falar tudo, porque essa coisa de falar tudo, você tem que dizer quem vai ser o seu ministério, então isso não é uma coisa legal. Isso tira a liberdade do governante e já, de certa maneira, ele entrega para os adversários, né, a possibilidade de ataque a esses futuros ministros. Né? Ele já entrega uma possibilidade desse ministro já ser queimado, já ser detonado antes até dele tomar posse. Né? Então eu acho que eles não deveriam ser obrigados a falar determinadas coisas. Mas perguntas mais específicas com relação a coisas mais específicas deveriam ser colocadas para os governantes para a gente saber, até mais do que a opinião, o que ele deseja fazer, mas o conhecimento dele, a inteireza
que ele venha a ter sobre aquela questão, né? Sobre, afinal de contas, um presidente da República deve ser, de certa maneira, o homem mais bem preparado do Brasil, porque ele tem que lidar com inúmeras questões, todas as questões que atingem o povo brasileiro. E quando eu falo povo, eu não estou falando só do povo pobre, não. Eu estou falando dos povos, as pessoas, os brasileiros, sejam eles pobres, sejam miseráveis, sejam pobres, sejam classe média alta, ricos ou muito ricos, são todos brasileiros, nascidos aqui, ou aqueles que vieram para cá, não tendo nascido aqui, mas que têm a cidadania, que trabalham aqui, que vivem aqui, etc. Então, o presidente do Brasil tem que ser uma pessoa muito bem preparada. Não digo conhecer tudo é impossível, mas os assuntos mais importantes, pelo menos da macroeconomia, ele tem que conhecer, e também de outras questões. O Bolsonaro fica jogando para a questão de valores, né, questões de ordem pessoal, de costumes. Isso é um erro, isso é uma estratégia canalha, porque isso atinge as pessoas com menos capacidade de entendimento e que não percebem que vão trocar o seu desenvolvimento econômico-financeiro para o futuro das suas vidas, né, e dos seus, né, por eleger um presidente que é contra, por exemplo, sei lá, o aborto, que não tem nada a ver com aquela pessoa. Eu me lembro de um cidadão que eu conheço e conheci, que na época do governo da Dilma, quando estava a preparação para a Copa do Mundo, e a mídia brasileira, os jornais, nas grandes redes de televisão, que sempre foram contra o governo do Lula e do PT e da Dilma, etc. Mentira, como o Bolsonaro fala que a Rede Globo trabalha para o Lula. Não, mentira. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que isso é mentira. O que a Globo teme muito é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo, né? Então a Globo sim ataca Bolsonaro, uma daquelas coisas terrivelmente, terrivelmente terríveis que ele fala diariamente, né? Mas a TV Globo não gosta do Lula, não gostou. No governo do Lula, toda a Globo fez oposição, né, escancarada. E antes do governo do Lula, todo mundo sabe da edição que a Globo fez do debate entre o Collor e o Lula, um dia antes do debate, da eleição, e colocou, veiculou na mídia o debate editado, de forma a só mostrar as partes que o Collor teria saído melhor. E isso influenciou as pessoas. Isso estou falando numa época em que a Globo tinha uma audiência de 80% da população brasileira, não tinha internet, etc. Estou falando de anos 90. Né? Então, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe como a Globo sempre foi contra as esquerdas. Todo mundo sabe como a Globo tentou, junto com a Proconsult e tal, forjar as eleições, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, para governador, para detonar o Brizola. Então, quando o Bolsonaro fala isso, o Bolsonaro e os seus, né, que, de acordo com as circunstâncias, né, eles podem fazer uma mudança assim, muito radical. Como, por exemplo, essa questão agora do Moro. Né, diferentemente do que aconteceu por exemplo, com Alckmin e Lula, que hoje estão juntos na mesma chapa, presidente e vice-presidente. Alckmin e Lula foram adversários, mas não trabalhavam juntos. Eram adversários políticos, cada um num partido, eram partidos que eram oposição e que disputavam, né, os governos, tanto em São Paulo como no Brasil e em outros estados. Agora, no caso de Moro e Bolsonaro, Moro foi ministro, foi colocado como ministro do Bolsonaro. Bolsonaro fez declarações ao Moro que se orgulhava do trabalho dele, da coisa maravilhosa que ele fez por ter colocado o Lula na cadeia. Tentou manipular o Moro, tentou aprisionar o Moro porque temia o Moro como um adversário à direita para ele, né? E tentou de toda maneira estrangular o Moro ali, submeter o Moro, mas o Moro percebeu que estava se suicidando junto com o Bolsonaro naquele momento, né? E resolveu pular fora, como sempre fez várias vezes, traiu o Bolsonaro. Traiu várias pessoas, traiu o Bolsonaro, pulou fora. Né? Falou ali umas meia-verdades, mas não podia falar muita coisa também porque ele estava super envolvido. Né? E saiu fora. E tentou uma carreira política individual. Poderia ser até o candidato à presidência disputar junto com o Bolsonaro os votos da direita.
mas cometeu uma série de erros, meteu o pé pelas mãos, né? O bom nome dele começou a se esfumaçar no Brasil, só conseguiu lá no Paraná, que infelizmente a população é conservadora em excesso, né? Em excesso, o atraso do atraso, né? E votou nele, e ele ganhou a eleição. Ele ganhou para senador, né? Para senador. E aí, quando percebeu ali, aí ele voltou a apoiar o Bolsonaro, porque aí, na verdade, quem elegeu ele foram os membros que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, ou seja, antilulistas. Antilulistas. Infelizmente, no Paraná está cheio. Apesar de todas as provas de o quanto Moro, Dallagnol, toda essa turma foi criminosa. Foi criminosa. Então, gente, voltando aqui à questão do debate, houve momentos em que o Lula deu de 10-0. Houve momentos em que Bolsonaro não deu de 10-0, mas deu de 5, né? Que o Lula não respondeu à altura. Se no cômputo geral, pelo menos é que eu andei vendo aí alguns analistas, o Lula tem uma pequena vantagem, né? A gente pode dizer que isso não. O que a gente tem que saber, né, é de que maneira isso possa vir a impactar esse debate, possa vir a impactar a pequena parcela de indecisos que ainda existe e que pode somar voto para um, para outro e ser definitivo na eleição, né? A gente vai ter que ver as próximas pesquisas. Vai ter que ver as próximas pesquisas. E até lá, no decorrer dessa semana aí, a luta continua, vamos continuar para a rua, indo para a rua, fazer panfletagem, nos comunicarmos aí com as outras pessoas através das redes sociais, com aqueles que nós possamos vir a nos comunicar pessoalmente, temos que tentar fazer, né? Aqueles que querem se livrar dessa praga chamada Bolsonaro e bolsonarismo, tentar de todas as maneiras não achar que está ganho, porque não se esqueçam, gente, lá atrás, há meses atrás, o Lula estava lá na frente disparado com uma vantagem imensa. Eu cheguei a discutir com muita gente apoiador do Lula que disse que estava ganho. Eu disse, não está. Vocês não estão, vocês estão viajando. O Bolsonaro é presidente, tem a caneta na mão, vai usar de todos os recursos para enganar as pessoas. E ele fez isso, né? Antecipou verbas, fez um montão de coisa, né, para poder reverter a inflação que está dando uma baixada, não por causa dele, mas porque o cenário internacional deu uma melhorada. Deu uma melhorada. A falha dele foi não ter agido antes, quando o cenário internacional estava muito ruim, para ter impedido que a inflação disparasse como disparou. A realidade é que o Brasil voltou ao mapa da fome com o auxílio luxuoso de Bolsonaro. Não foi só ele, o Temer também contribuiu para isso, né? Mas ele deu a. O Temer ficou 2 anos e pouco no governo e ele está 4. Né? A questão da Covid, das mortes das pessoas, sim, né? Que é verdade que ele não foi dar um pêsames. Que é verdade que ele caçoava da Covid, dizia que era mentira, tudo isso é verdade. Né? No debate, por exemplo, acho que o Lula não respondeu a ele bem com relação à questão do petrolão, do mensalão. Né? Deveria ter respondido a ele melhor com relação a isso, mas não respondeu a ele bem. Deixou de dizer algumas coisas. Mas também é difícil, né? É como a gente fala, né? É como a gente vê um jogo de futebol e ficar dizendo que o jogador tinha que fazer isso, fazer aquilo. Só que a gente está fora do campo, né? Uma vez lá no debate, há questões que você esquece. Você treina, mas na prática você esquece e tal, né? Mas o que eu digo, eu acho que vai ficar no mesmo, eu acho. Não tenho bola de cristal, mas a minha impressão é essa, que vai ficar no mesmo, né? E dito isso, a luta continua. Alô, meus amigos, um abraço.